O tema de hoje é a Terra Prometida. O texto base está em Gênesis 15, 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então, nós vamos falar hoje sobre a Terra Prometida. Deus tirou o povo de terras pagãs e levou-os à Terra Prometida. Mas onde fica essa Terra Prometida? Seria Israel literal de hoje? Ou não? É o que vamos descobrir agora neste estudo. Gênesis capítulo 13, a partir do verso 14, diz: Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês eu te darei, a ti e à tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Gênesis capítulo 28, a partir do verso 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-se-á para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Então, o que eu queria mostrar para os irmãos é que a terra prometida não é o Israel literal. O Israel literal foi usado como sombra, como modelo. E a gente vai perceber, olhando pelo mapa, que a terra prometida, dada a Abraão, ela vai desde o Nilo até o grande rio Eufrates. Segundo Gênesis 15, verso 18. Então observe no mapa aí que o rio Nilo, ele vai até o Mar Grande, ou seja, o Mar Mediterrâneo. E a gente vai ver numa outra foto, onde mostra em detalhes o Egito, o rio Nilo. E no norte do rio Nilo, se encontra o delta do Nilo. O delta do Nilo é onde ficava o povo de Deus. É onde ficava o povo hebreu. Perceba que eles já estavam na Terra Prometida, mesmo estando no Egito. Não é curioso? Ora, por que Deus tirou eles do Egito para levar uma terra prometida se eles já estavam na terra prometida? É o que iremos descobrir mais à frente. Vocês vão perceber que não só o povo hebreu estava no Egito, era a terra prometida, mas Moisés, quando esteve em Midian, também estava na terra prometida. Josué, quando estava em Jericó, também estava na terra prometida. Então vamos continuar vendo mais alguns versos para que possa chegar à conclusão. Êxodo capítulo 3, a partir do verso 1, diz: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Percebe que Moisés estava com o rebanho. E muita gente fala, né? Tem até agência de turismo que leva os cristãos até o Monte Sinai, no Egito, para mostrar, olha, aqui era onde Moisés recebeu as tábuas da lei, né? Tem até um monastério lá, católico. E a gente vai ver que Moisés estava em Midian, na terra do seu sogro.
Agora, ele foi para o lado ocidental. O Egito fica para o lado ocidental. Contudo, ele ia levar o rebanho tão longe assim? É uma insensatez, é claro que não. Isso prova que não era muito longe da casa do sogro. Percebem? Então Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, ou seja, a ocidente da casa de Jetro, mas não muito longe, chegou ao monte de Deus a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Então, aonde estava Moisés? Em Midian. Midian era a terra santa. Se é terra santa, é a terra prometida. Moisés já estava na terra prometida. Olha que interessante. E a gente vai ver em Gálatas, capítulo 4, aonde fica o Monte Horebe. Gálatas 4, a partir do verso 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Aonde ficava o Monte Sinai? Na Arábia, antiga Midian. Percebe que não é o Israel literal, a terra prometida? Para comprovar que o Monte Horebe é o Monte Sinai, Malaquias 4:4. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Horebe é onde foi dado a lei de Moisés, percebe? Lá em Midian. Deuteronômio 34, a partir do verso 1, diz: Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cimo de Pisga, que está defronte de Jericó, e o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, e eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Ora, a terra de Moabe hoje é a Jordânia. A Jordânia fica antes do rio Eufrates. Então, como que Moisés não entrou na terra prometida? Ué, ele não viu a terra prometida lá em Midian? A terra não era santa? Aonde ele estava ali em Moabe não era a terra prometida? No verso 4, aí, Deuteronômio 34, não está escrito: disse o Senhor, esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência a darei. Então, qual foi a terra prometida? Voltemos lá para Gênesis 15:18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência desta terra, desde o rio do Egito, que é o rio Nilo, até o grande rio Eufrates. Moisés já estava na terra prometida. Então, aí,
O entendimento é espiritual. Então aqui em Deuteronômio 34, quando fala que ele não irá para lá, é apenas na sombra da terra prometida. Ele não iria entrar no Israel literal. Contudo, espiritualmente, Moisés entrou, porque ele tinha comunhão com o Eterno. Vamos continuar Josué capítulo 5, a partir do verso 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem, que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, sou príncipe do exército do Senhor, e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu-lhe o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Esse príncipe aí é Yeshua, esse anjo do Senhor. Então perceba que Jericó, onde estava Josué, também era a terra prometida. Então Jericó era a terra prometida, Midian, no Monte Horebe, também era. E aonde estava o povo de Deus no Egito, lá no delta do Nilo, também era a terra prometida. Vamos continuar. Mateus 28, a partir do verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Vamos ler também Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Os convertidos de todas as nações deveriam ir até Israel literal? A gente vai ver que, apesar de constar isso nos profetas, não devemos entender isso literalmente, mas espiritualmente. Porque é humanamente e fisicamente impossível que Israel literal comporte 1 bilhão, 2 bilhões, 3 bilhões de pessoas. A menos que a gente considere que apenas 144 mil serão salvos. O que seria uma vergonha para Deus, porque Satanás iria ganhar a guerra, né? Se Deus só salva 144 mil literais, então o inimigo conquistou muito mais. O inimigo é muito mais valoroso. O inimigo é muito mais forte. Isso não é a realidade, né? Então vamos ver que toda a Terra é de Deus. Todo o planeta Terra é a Terra Santa. E não só o delta do Nilo, não só Midian, não só Jericó, aonde está o Israel literal. Mas por que Deus fez isso? Se a gente fosse conhecer a terra prometida do tamanho que ela é, nós teríamos que percorrer toda a terra. Então, isso demandaria tempo e também a nossa visão teria que ser bem ampla, porque iríamos ver muitas coisas, né? Então, o que o homem costuma fazer? Então você tem um grande empreendimento imobiliário, o que o vendedor faz? Ele monta uma maquete. Essa maquete, ela tem em forma reduzida todo o projeto. Então você, do tamanho de 10 por 10, você consegue visualizar todo o projeto. Você vê a entrada e saída de veículos, a guarita. Você vê o estacionamento, onde fica. Você vê as casas, a construção, né? Se tiver um salão grande, você vê o que tem dentro. Então, de uma maneira prática,
a gente tem a ideia do conjunto. Então foi essa a ideia de Deus. Ele pegou Israel literal como maquete para o grande projeto de Deus, que é toda a humanidade, que é todo o planeta Terra. Então nós vamos ver alguns versos agora, de onde eu me embasei. Êxodo 19, a partir do verso 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deuteronômio 10, 14. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Então percebam que não só o planeta Terra, mas todo o universo é de Deus. E é onde eu quero chegar mais para frente. Salmo 24, verso 1. Salmo de Davi. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-se a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Percebam que tudo pertence a Deus? Então não existe terra pagã, não existe terra santa literal. Nós vamos entender isso mais para frente. 1 Coríntios 10, a partir do verso 25. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Gênesis 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, ela é a escritura ela é terrocentrista, ou seja, ela coloca a terra como centro do universo. Mas se observarmos a criação de Deus, a terra não é o centro do universo, mas apenas mais um dos milhares e milhares de mundos habitados. Pois é inconcebível crer que Deus criaria o universo infinito para colocar a vida apenas num dos pequenos planetas do universo chamado Terra. E pior ainda é crer na teoria da Terra plana, aonde Deus, na sua eternidade, iria fazer apenas uma Terra plana e não um universo infinito. Então a gente está colocando Deus dentro de uma caixinha. A gente está limitando Deus. Então, se Deus é infinito, há de se convir de que a criação do eterno também é infinita. E como ele não faz nada no infinito sem propósito, é totalmente concebível que haja vida em outros lugares. O homem ainda não descobriu, mas mais cedo ou mais tarde descobrirá. Então, no caso aqui de Gênesis 1, Deus criou os céus e a terra. Então, para nós que habitamos no planeta Terra, aqui é a nossa casa. Salmo 22, a partir do verso 27. Lembrar-se-ão do Senhor e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Então, como que as pessoas vão estar todas reunidas num só lugar para se prostrar diante de Deus? Apocalipse 15, 4. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Mesma coisa que está no Salmo 22, verso 27. Então, como nós já vimos que toda a terra é de Deus, toda a terra é santa, e a gente viu que o povo hebreu, mesmo no Egito, já estava na terra prometida, então eu não preciso ir ao Egito literal,
ou a Babilônia literal, para ser escravizado, pois em qualquer lugar que eu estiver, eu posso ser escravizado. Então o povo hebreu dentro da terra prometida foi escravizado. A disputa por uma terra literal, como a gente observa hoje lá no Oriente Médio, é uma tolice. Porque as pessoas são imaturas espiritualmente. Elas não entendem que toda a terra pertence a Deus. Então, se toda a terra pertence a Deus, por que eu vou ficar brigando por uma terra de 1 milhão de metros quadrados? Se alguém te pedir a túnica, dê também a capa. Não é isso? E a gente vê na parábola que Yeshua contava que uma semente foi plantada na terra, o trigo, e veio o inimigo e plantou o joio. E nós percebemos que Yeshua, ao explicar essa parábola, ele falou que o campo é o mundo. Mas qual mundo? Israel literal? Não. O planeta Terra. Mas muito mais do que o planeta Terra. Todo o universo, toda a obra de Deus. Mas vamos ficar, por enquanto, no planeta Terra. Para a gente chegar na Terra Prometida, nós não precisamos dar nenhum passo literalmente. Pois a Terra Prometida é o nosso coração. Um paralítico pode ir à Terra Prometida. Uma pessoa que está presa numa penitenciária, um doente que está no leito de cama, todos eles podem chegar à Terra Prometida hoje, se o quiserem. A Terra Prometida é o nosso jardim do Éden, o nosso coração. E essa semente que foi plantada na terra, aonde que é a terra? O nosso coração. Então Deus e o diabo seriam um agricultor, onde eles pegariam semente e iam plantar na terra literalmente? Foi lá Israel literal e plantou joio e trigo? Não. Aonde Deus e o diabo plantaram, foram nos corações dos homens. Aqueles que puderam receber Deus, recebeu o trigo. Aqueles que se tornaram rebeldes, rejeitaram a mensagem, se tornaram joio. Então, onde é a terra pagã? Aonde é a terra prometida? No coração do homem. Eu posso estar na terra pagã se eu for rebelde. Eu posso estar na terra prometida se eu estiver em comunhão com o Eterno, com Deus. Por isso é que, tanto em Midian, quanto em Jericó, quanto lá no delta do Nilo, eu posso estar na terra prometida. Afinal, Deus não é onisciente? Deus não é onipresente? Há algum lugar onde podemos estar longe dele? Salmo 139, verso 8. Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Essa palavra abismo aí é a palavra Sheol, é a região dos mortos. Então aqui está falando espiritualmente. Se eu subo às regiões celestes espirituais, ou se eu desço no mais profundo abismo, que é o Sheol, Deus está. Então, se isso é válido para o campo espiritual, também o é para o campo literal, físico. Então, em qual lugar do planeta Terra eu posso me esconder de Deus? Em qual lugar do planeta Terra Deus não está presente? Deus está presente tanto no inferno quanto no céu. Percebe? João 4, a partir do verso 20. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. O verdadeiro adorador não precisa estar no Egito, não precisa estar em Midian, não precisa estar em Jericó, não precisa estar em Jerusalém, não precisa estar no Brasil, não precisa estar nos Estados Unidos. O verdadeiro adorador pode estar em qualquer lugar, no leito de hospital, ser paralítico, numa cadeira de rodas, estar numa penitenciária. Em qualquer lugar eu posso adorar a Deus. Percebe que não tem limite? A gente não coloca Deus mais numa caixinha? Lucas 12, verso 34. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Se o meu tesouro for Deus, aonde vai estar o meu coração? Na terra prometida. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Será que aqui está se falando de casa literal? Não, está se falando do coração do homem mais uma vez. Porque se eu mudar de casa, Deus vai ter que entrar naquela outra casa também. Mas, em qualquer casa que eu estiver fisicamente, ou mesmo que esteja em nenhuma casa, esteja no campo, na praia, no deserto, ali Ele estará comigo, ceando comigo. Portanto, o universo visível e invisível pertence a Deus, e em todo lugar é a terra prometida. Aonde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro, que é Deus. Mas alguns podem perguntar, e Josué e Calebe, que está na Escritura, eles viram a terra prometida e habitaram nela? Calebe e Josué entraram na terra prometida, sombra, literal. Mas antes de entrarem na terra prometida, literal, sombra, eles já estavam na terra prometida, porque eles tinham fé. No coração deles já estava Deus. Todo aquele povo que saiu da terra prometida, e não do Egito para a terra prometida, somente Josué e Calebe entraram. Agora vocês entendem. Somente Josué entraram espiritualmente na terra prometida. Então Josué e Calebe já estavam na terra prometida a partir do momento em que eles tiveram fé no Senhor. E agora, para terminar, a gente vai reler Gênesis 13, a partir do verso 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda esta terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Agora você imagine Abraão, o homem de fé, ao ouvir essa voz de Deus, do Eterno. Olha, Abraão, levanta os teus olhos. Olha para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Até onde tua vista alcançar, eu te darei essa terra. Se você pegar os olhos carnais de Abraão, ele conseguiu ver muito longe? Claro que não. No máximo, dependendo da posição geográfica onde a pessoa estiver, 2, 3 quilômetros para cada lado, aonde a vista alcança. Agora, com os olhos da fé, Abraão olhou que tamanho? O Israel literal? Não. Com os olhos da fé, Abraão olhou todo o planeta Terra. Como que eu posso ter certeza disso? Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então também se contará também a sua descendência. Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura. Que terra que era para percorrer? Israel literal? Ou que Yeshua disse para os seus discípulos: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura, para que
toda criatura possa estar na terra prometida, que é o coração de cada um deles. Um abraço a todos e shalom, shalom.